Olá, sobreviventes, manos e manas de alma, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem aí do outro lado. Uma dúvida de uma seguidora é o seguinte: mãe narcisista possui instinto materno? Vou responder essa dúvida no quadro Responde aí, Virgínia. E já peço para você curtir esse vídeo se você gostar, se inscrever no canal, lembrar de ativar o sininho para você receber todas as notificações, não perder vídeo nenhum. E também quero convidar você para entrar no meu canal do Telegram. Vou deixar o link aqui na descrição. É um canal onde eu estou sempre postando todas as novidades, tudo que acontece aqui no canal. Você fica por dentro de tudo e não perde nada. Lembrando do cupom de desconto, gente, ó, tá acabando, hein? Depois não tem chororô nem mimimi. Virgínia, perdi o cupom de desconto, não tá entrando. É por tempo limitado, então aproveita, já deixa aqui o site aberto, já clica aqui no primeiro link, já deixa aberto o cupom, já escreve o cupom Ano Novo 20, que é para acabar esse vídeo você já correr lá e fazer o seu investimento para transformar a sua vida. Bem, tudo que eu vou dizer aqui é baseado nesse livro aqui, da Elisabeth Badinter, não sei como fala, ela é francesa, ela é historiadora e filósofa. E aqui, gente, tem todas as referências, ó. Vou dar um exemplo aqui. Vou abrir aqui. Tem as referências históricas, tá? De tudo que ela fala. Então, não já como vários vídeos que tem algumas polêmicas, eu digo que eu não sou dona da verdade, você acredita no que você quiser, não estou entrando na sua casa e te empurrando a minha verdade ou aquilo que eu acredito. Você está entrando na minha casa, no meu canal, você que escolheu clicar aí e assistir. E você não é obrigado a concordar com nada que eu vou dizer. Vou dizendo que eu acredito no que eu já estudei, não só por esse livro, mas em outras fontes também sobre a questão do instinto materno. O instinto materno, ele existe em mamíferos, em animais irracionais. Por quê? Vou dar um exemplo que eu já até contei aqui no canal. Eu tinha uma samambaia que ficava na parte externa da minha casa e a pardalzinha fez um ninho na samambaia, né? Aproveitou aquelas raízes, fez um ninho e ela ficou ali 11 dias, gente, na chuva e no sol, chocando aqueles ovinhos. Se ela sai e esfria, os ovinhos não são chocados, os pardaizinhos não vão nascer, né? Vão morrer, tá? Então isso é instinto materno, porque os animais não têm o raciocínio de pensar, se eu sair, os ovinhos vão congelar, vão esfriar e vão morrer. Não, é instinto. A natureza, Alá, Deus, não sei o que você acredita, o cosmos, a explosão, Darwin, né? É assim, funciona assim. Assim Deus quis, assim a natureza quis, assim o cosmos quis, e assim foi e assim é. Nós humanos temos o quê? Um cérebro diferente, né? Nós pensamos, raciocinamos e decidimos. Não precisamos de instinto, porque, a gente aprende. Não sei a pega correta para amamentar, a enfermeira vai ajudar. Vou aprender. Pensamento, cérebro que funciona com raciocínio, tá? Então, o instinto materno é um mito, assim como o amor materno. O instinto materno humano, os animais possuem, os humanos não possuem. Virginia, mas eu li em tal lugar. Tá bom, você leu, é isso que você acredita? Ótimo, maravilha. Não é o que eu estudei, não é o que eu acredito. Porque eu vi que a doutora tal, que no canal tal, do livro tal, disse que existe sim. Tá bom, você acredita no que você quiser. Tô aqui no meu canal e, como eu disse, né? Não tô indo na sua casa, bater na sua porta e dizer o que eu acredito. Tô falando aqui no meu canal o que eu acredito, que instinto não existe para animais racionais. Amor materno, menos ainda, gente. A Elisabeth Badinter, ela explica da onde que veio o mito do amor materno, gente. Esse mito, resumidamente, no século XVI ou XVII, agora eu não me recordo, que eu já li esse livro já tem há bastante tempo, a Igreja Católica, Santo Agostinho, ele disse que as crianças, os bebês,
já nascem fruto do pecado de Adão e Eva. Por isso que se batiza a criança, né? A Igreja Católica já bate a criança, batiza a criança, que é para expurgar os pecados, né? Mesmo a criança não tendo consciência de nada, já nasce pecadora, segundo a Igreja Católica. Naquela época, que é diferente do catolicismo de hoje, né? Bruxas eram queimadas, né? Vamos aí lembrar que teve muita coisa hardcore aí da Igreja Católica. Era assim, macumunada com os reis e rainhas, mandavam, Santa Inquisição e julgamentos das pessoas, a igreja estava junto com os reis, condenação à morte e muitas cositas mais. Então, Santo Agostinho, nesse século XVI ou XVII, que agora não recordo, ele dizia que as crianças nasciam já com pecado e tinham que ser expurgadas esses pecados quando nasciam. Então, elas não poderiam serem amamentadas, que segundo Santo Agostinho, tem a referência histórica disso aqui, tá? Ele dizia que a criança ela era indigna de receber algo tão precioso como o leite materno. Então, as mulheres não amamentavam seus filhos, elas eram instruídas às amas de leite, que eram escravas, que fizessem o serviço sujo, que era amamentar. Surreal, né? Pois é, mas existia. E aí, as amas de leite amamentavam, essa criança iria um pouquinho maior para casa dos pais, e aí, enfim, era talvez batizada, agora eu não lembro, mas enfim, passavam por penitências, iam para o reformatório, né, que era a escola, e se erravam era palmatória, levavam régua na mão, eram colocadas em quarentena, eram espancadas, porque a religião naquela época, a Igreja Católica naquela época, dizia que era por penitência que se livrava dos pecados, se expurgava esses pecados e se educava na base da porrada, na base do espancamento, tá? Isso foi no século, como eu falei, 16, 17, mas isso sempre existiu, tá? Sempre existiu os maus tratos e a violência infantil como forma de punição vindos da Igreja Católica. Temos aí a live com a Lilian Caldas, que é educadora parental, que ela foi na Tasmânia, visitou um castelo onde tinha uma ala só de tortura para as crianças, para expurgar esses pecados. Quem assiste séries históricas como The Last Kingdom, como Vikings, como Outlander, mais o que? Bárbaros, são séries do século I, século II, século XVI, XVII. Isso é bem explícito nas séries, como que funcionavam os julgamentos da igreja com os reis e como as crianças eram torturadas. Tem uma cena, não lembro se é Outlander ou é The Last Kingdom, que tem uma criança em praça pública que a orelha dela foi pregada numa cruz. Por quê, né? Por que a cruz? Porque era a religião, era o catolicismo que... você acha que Jesus foi pregado na cruz por quê? Porque todas as pessoas, os ladrões... The Last Kingdom mostra uma cena, The Last Kingdom Bárbaros mostra a cena de pessoas que foram condenadas, elas ficavam presas, pregadas às cruzes como Jesus, porque desde aquele tempo era assim a punição. E a punição para essa criança, que roubou o pão na cozinha, foi ser crucificada, a orelha presa nessa cruz de madeira, foi pregado. E aí, agora eu não lembro se foi Outlander ou se foi The Last Kingdom, que o ator principal ele vai lá escondido e tira o prego daquela criança para ela fugir dali, senão ela ia virar a noite ali, só iria sair dali no outro dia. Parece bizarro, mas pega um livro desse, pega a história e vai no castelo, como aquele da Lilia Caldas foi na Tasmânia, que você vai ver coisas desse tipo, tá? Então, é histórico, os maus tratos infantis, ainda real na nossa sociedade. Meu pai, ele nasceu em 1918, ou 28, agora não me recordo, e ele cresceu em orfanato com freiras e ele era torturado mesmo. Tem um aluno que ele é filho adotivo, ele cresceu em orfanato que as freiras também, as coisas que meu pai falava, e quando estava vivo, ele fala a mesma coisa, e ele tem 40 e poucos anos.
tipo, 30 anos atrás ainda tinha isso, que é do século I, gente. As pessoas, a sociedade está com a cabeça primitiva, no século I, cometendo as mesmas atrocidades por conta da religião, maltratando e violentando as crianças como forma de punição educativa e punição de expurgação de pecados. Voltando para a história, o que acontece? Voltando para a história daqui, Santo Agostinho disse que as crianças... Deixa eu tomar uma aguinha rapidinho, gente. Que as crianças nasciam com pecado, tal. E quando essas crianças iam para a casa das amas, elas sofriam maus tratos e muitas morriam por maus tratos. Não tinham vacinas e muitas crianças morriam. Porém, para colonizar as cidades e para ter soldados, era necessário que a mortalidade infantil diminuísse. Para que isso ocorresse, eles chegaram à conclusão de que essas crianças precisavam ser mais bem cuidadas e precisavam ser alimentadas pelas mães e receber cuidados para que não morressem, para que se tivesse um exército para guerrear e ganhar outras cidades. Então, como moeda de troca, a criança começa a ser tratada um pouco melhor, não por amor, mas por questões numéricas, para ter mais exército. Tem uma parte que ela conta aqui que teve tipo um programa de uma cidade para cuidar melhor dos órfãos, que órfão, gente, era tratado igual bandido, tá? Era tratado igual a bastardo, que era bastardo, né? Bastardo e órfão era tratado como se fosse bandido, criança bandida. Nesse livro fala que eles começaram a cuidar um pouco melhor de órfãos e bastardos para vender, para serem vendidas para outros vilarejos, para serem futuros soldados. Então, para que a mortalidade infantil diminuísse, a Igreja Católica, Santo Agostinho, volta atrás e diz que os filhos devem ser amamentados porque existe o amor materno. Aí agora existe o amor materno. E ele é divinal. E aí entra uma cultura entre as mulheres de que amamentar era uma coisa que deveria ser feita, então elas passam a amamentar. Era uma coisa, amamentar antes disso era uma coisa assim de pobre. As mulheres ricas, elas não amamentavam porque a criança era um estorvo, era quem tinha que cuidar dos empregados, elas tinham coisas mais importantes para fazer na sociedade, entende? A criança era um estorvo, principalmente porque muitas morriam por conta, isso ela fala, por conta de doenças. Então, se tinha filho já sabendo que ia morrer, então nem se apegava muito emocionalmente. Aí veio essa questão para aumentar os exércitos, essa questão de cuidar um pouco melhor dessas crianças e de levar a mãe cuidar, porque existe. Aí, do nada, surgiu o amor materno, divinal, né? Por isso que a nossa sociedade tem essa coisa de que toda mãe é boa, porque isso foi instruído pela igreja. Essa alienação surgiu através da igreja, de que existe um amor materno e que ele é inato. Ele não é inato, ele é construído. O amor materno é construído. Quando é construído? Através do desejo de ser mãe, através do desejo de engravidar, durante a gestação, após o nascimento dessa criança, se constrói esse vínculo afetuoso, o amor, né? E esse amor incondicional, lindo, puro, ele realmente existe, mas ele é construído, ele não é inato, não nasce no seu DNA, isso não existe. O que nasce no DNA é o instinto materno de animais irracionais, para proteção, para perpetuação da espécie. Nós não precisamos de instinto materno para perpetuar nossa espécie. Nós temos isso aqui, a cabeça. Nós sabemos que se ocorrer a relação sexual, dessa relação sexual pode vir a perpetuar a espécie. Então não existe, tá, gente? Não existe. Leiam esse livro, só vai encontrar em sebo. Essa autora é espetacular. Tem muita coisa aqui importante. Leia esse livro, Um Amor Conquistado, o mito do amor materno. O nome é esse. Um Amor Conquistado, o mito do amor materno. Tá bem?
Espero que tenha tirado sua dúvida. Se você ainda tem dúvidas, comente. E desejo que você abandone esses mitos, né? Assim como o mito de Narciso. E que você quebre esse ciclo de abusos, esse condicionamento mental da sociedade de que espancamento e violência é educação e é punição, que você saia dessa alienação cultural baseada na religião, tá bem? Um abraço para você e não se esqueça de me seguir nas redes sociais, vou deixar aqui na descrição. Tem uma aula te esperando gratuita chamada Empodere-se. Vou deixar o link aqui para você assistir essa aula, caneta e papel, que é uma aula didática para você aprender como lidar com pessoas abusivas, tá bem? Principalmente em ambientes de trabalho, tá bom? Um beijo no seu coração, encontro você no próximo vídeo. Tchau, tchau!